Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 2 de junho de 2024, estamos no nono domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 ao capítulo 3, versículo 6. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus pergunta aos fariseus e aos partidários de Herodes que viviam ali naquela cidade: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Compreendamos, amados irmãos, em Israel o sabate era tempo de descanso para o homem e também para a terra. Compreendamos. O campo, amados irmãos e irmãs, que fora cultivado durante 7 anos, ou melhor, durante 6 anos, deveria descansar no 7º ano, ou seja, se cultivava 6 anos e no 7º era um ano para descanso, ou seja, nada se deveria plantar ou queimar naquele campo. Assim, amados irmãos e irmãs, no ano seguinte, ou seja, no 8º ano, a terra estaria renovada e pronta para um novo plantio. Muito diferente, amados irmãos e irmãs, do que a gente vê fazer aqui no Nordeste. Lembrem, há gerações e gerações que você roça, que tira todo aquele mato, depois queima, planta de novo, capina, e todo ano a mesma coisa. Roça, queima, planta. Roça, queima, planta. E, amados irmãos e irmãs, são centenas de anos repetindo o mesmo processo, naquele mesmo ritual. E, amados irmãos e irmãs, não é de se admirar que a terra esteja cada vez mais infértil e pior, em processo até mesmo de desertificação, ou seja, já a gente não vê mais aqueles olhos d'água, a gente não vê mais aquela mata que existia antigamente, tudo vai diminuindo, principalmente a mata nativa. E assim, amados irmãos e irmãs, isso deve nos chamar a atenção
para a nossa prática, vejam, né? Porque, veja, a terra vai se tornando cada vez mais improdutiva. Mas aí, e nós, né? E a nossa semana? Então, a gente tem que começar a olhar também a nossa prática semanal. Pois, amados irmãos e irmãs, nós transformamos o nosso dia do Senhor, lembrem, porque para Israel era o sábado, mas para nós é o domingo que é o dia do Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, a gente acabou transformando o nosso domingo no domingo do futebol, no domingo das bebedeiras, no domingo das festas, ou seja, de tantas outras coisas. E, amados irmãos e irmãs, não se admira que a segunda-feira, veja, a segunda-feira, que, né, para nós já é o início da semana, né, virou o dia da preguiça, virou o dia da ressaca. E vejam, com a segunda-feira sendo o dia da preguiça e da ressaca, a terça já é também, mais ou menos. A quarta que a gente vai melhorando. Aí quando muita gente já chega perto da sexta-feira, já está pensando em beber novamente. E assim, amados irmãos e irmãs, a semana já não é mais tão produtiva, assim como a terra também, que não descansa, não produz, nós também sem o descanso. Ou seja, se a gente cuidar da nossa alma, se a gente cuidar, né, do nosso corpo através do descanso, a gente também não vamos ser tão produtivos. E a nossa vida, amados irmãos, como já dissemos, né, vai definhando cada vez mais. E assim, amados irmãos, sem falar, né, que o que foi que aconteceu com essa vida tão corrida, começou a aparecer o quê? Depressão, estresse, ansiedade, ou seja, se esperava que 2000, né, depois do ano 2000, ia ter cura para tudo. E, na verdade, apareceram foi mais doenças e outras muito mais complicadas de resolver. E até mais psicológicas do que mesmo reais, né? E assim, amados irmãos e irmãs, que nós possamos redescobrir, vejam, redescobrir o valor do nosso domingo, né? Como o dia do Senhor, ou seja, o quanto é importante a gente cuidar do nosso dia do Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, que nós possamos cada vez mais, até relembrando aquilo que eu já falei em algumas missas, né? Porque a gente poderia muito bem pegar o sábado, né, amados irmãos, usar ele, digamos assim, para cuidar da casa ou tantas outras coisas, né, até mesmo para fazer o alimento. E no domingo nós temos hoje a geladeira, né? Então, colocar alguns alimentos pré-cozidos na geladeira e o domingo a gente reduzir ao máximo aquela trabalheira que é o domingo, né? E assim a gente ter mais tempo para ir à missa, ter mais tempo para ler a Bíblia, ter mais tempo para rezar. Porque aí a gente começar, amados irmãos, a cuidar, né, do nosso corpo, cuidar do nossa mente, cuidar da nossa alma. Inclusive, uma coisa que eu falei muito nesses últimos dias, ó, se ame, se cuide, se respeite, né? Porque a gente precisa encontrar, amados irmãos e irmãs, um tempo para nós. E é claro, esse tempo para nós é o tempo do Senhor, é o tempo onde a gente reza mais, é um tempo que a gente se encontra mais com Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, com certeza, eu cuidando mais de mim, eu vou ter muito mais saúde, né? Então, não só saúde física, mas saúde espiritual. E não vou ser acometido de tantas coisas, de tantas doenças que hoje estão cada vez mais aparecendo. E lembrem, os estudos mostram, né, que a maioria das doenças não começa, amados irmãos, no fisiológico, começa muito aqui na mente. Inclusive, o Sêneca diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a gente sofre mais na mente do que na vida real. E é esse sofrimento, amados irmãos, que é o início de muitas doenças na nossa vida. Então, que a gente saiba se amar mais, se cuidar mais e se respeitar mais. E que desça, amados irmãos e irmãs, sobre cada um de nós, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.